Josué, capítulo de número 9. Nós ouvimos sobre Josué no domingo passado, então todo o contexto histórico está bem fresco na nossa mente. Então eu gostaria de ler com os irmãos hoje o capítulo de número 9. E com isso dá início a uma pequena série de reflexões sobre a nossa vida. E o título dessa série é Alianças Perigosas. Nós iremos falar sobre compromissos, decisões e entender a vontade de Deus em meio a todas essas coisas. Muitas vezes nós estabelecemos compromissos, nós estamos chegando aí ao final de mais um ano e com o final do ano a gente planeja o ano próximo e com isso pensamos em algumas coisas, em alguns compromissos, pensamos em estabelecer certos compromissos e o nosso intuito é entender, é enxergar onde está a vontade do nosso Deus. E hoje nós vamos usar esse texto de Josué, capítulo 9, como base para a nossa reflexão essa noite. Eu vou ler do verso 1 até o verso 14, mas nós vamos trabalhar todo o capítulo 9, mas eu peço que você acompanhe então a leitura aí na sua Bíblia. Josué 9, a partir do verso 1 até o 14, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro deles dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas, quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E essas nossas roupas, essas nossas sandálias, já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles, e não pediram conselho ao Senhor. Somente até aí, a leitura do nosso texto. Feche seus olhos, mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, aqui nós acabamos de ler a Tua palavra, e nós pedimos ao Senhor que fale conosco esta noite. Pedimos ao Senhor que ministre aos nossos corações, e que a palavra do Senhor nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, provavelmente você já ouviu a expressão que a nossa vida ela é feita ou ela é formada de escolhas. Quando nós analisamos tudo isso e percebemos de acordo com a palavra do Senhor, esta também é uma verdade. As nossas escolhas, elas moldam um pouco de quem nós somos.
E há algo muito maravilhoso quando nós analisamos a palavra do Senhor. Carson, um teólogo americano, ele vai dizer que existe uma tensão maravilhosa. E essa tensão ela é estabelecida entre a liberdade humana e a soberania de Deus. É uma espécie de paradoxo que nós não conseguimos entender muito bem. Como tudo isso funciona, como a nossa liberdade, as nossas escolhas e a soberania do nosso Deus coexistem. Mas nós entendemos que isso é verdade, a própria palavra do Senhor nos diz que isso é verdade. Nós temos liberdade para as nossas escolhas, mas nós também percebemos que toda a nossa liberdade ela está dentro de uma grande esfera chamada soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus ele é soberano sobre tudo e todos. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor e olhamos para várias histórias narradas na palavra do nosso Deus, e esse texto, se você tem acompanhado aí a nossa escola bíblica dominical, você sabe muito bem que o livro de Josué ele é um livro histórico. Então, nós percebemos nessas histórias, nós percebemos naquilo que a palavra do Senhor nos ensina, e tantos personagens que a palavra de Deus nos apresenta, que muitos deles tiveram a sua vida comprometida ou abençoada pelas escolhas que eles fizeram, sendo escolhas certas ou sendo escolhas erradas. Hoje nós aprendemos na nossa escola bíblica, olhando para os livros de sabedoria, o quanto isso é importante. Aliás, a sabedoria ela é extremamente importante. Tapar os nossos ouvidos para a sabedoria, e aqui eu coloco sabedoria em letra maiúscula, conforme Salomão utiliza no livro de Provérbios, a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que é o próprio Deus, tapar os nossos ouvidos para esta sabedoria e decidir colocar os nossos pés na estrada por conta própria, é basicamente fazer uma jornada rumo ao desastre. E há vários exemplos na palavra do nosso Deus, de homens que resolveram colocar o pé na estrada por conta própria, resolveram fazer o que bem entendiam. Talvez o personagem que já salta aos nossos olhos seja Sansão, que resolveu levar a vida como ele bem quis, e a gente sabe como foi o resultado de toda a sua jornada. Agora, a sabedoria ela também é importante, e aqui, mais uma vez, eu uso sabedoria como letra maiúscula, entendendo que essa sabedoria ela é o próprio Deus. Sabedoria ela é muito importante para nós, quando nós estamos para firmar algum acordo, uma aliança, um pacto. É extremamente importante sermos sábios, buscarmos essa sabedoria no Senhor. Na nossa jornada, estas alianças, elas estão sempre presentes. Pactos estão sempre presentes, acordos estão sempre presentes. Um dia, você jovem, vai se casar e você vai estabelecer uma aliança com alguém. Você vai estabelecer um acordo com alguém. Um dia você talvez vai abrir uma empresa e você vai precisar de um sócio. Você vai abrir uma sociedade com alguém. Um dia você vai precisar comprar alguma coisa, comprar uma casa, ou alugar uma casa, e você vai precisar assinar o contrato com alguém. A nossa vida, a nossa jornada, ela é cheia de acordos, de alianças, de compromissos que nós estabelecemos. Não é pequeno, por exemplo, o número de jovens, o número de pessoas jovens que firmam uma aliança de casamento e sem uma reflexão necessária, e esses casamentos são interrompidos pelo divórcio. São números que só crescem com o passar dos anos. É uma tendência que só aumenta. Hoje em dia, casar e se divorciar são coisas simples demais de se realizarem em um cartório. E acontecem de formas muito fáceis e rápidas, porque estabelecem uma aliança sem buscar, de fato, essa sabedoria que vem do Senhor. Quantos sócios começam um empreendimento e depois, com o passar do tempo, com ideias que não batem, que não casam, resolvem romper a sociedade? Isso é muito comum também. A palavra do Senhor, lá em Amós, capítulo 3, verso 3, nos diz o seguinte:
Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Amós nos faz uma pergunta. Então é necessário, quando estabelecemos esse tipo de aliança, esse tipo de compromisso, sabermos muito bem o que nós estamos fazendo. Sabemos muito bem o tipo de compromisso que estamos para estabelecer e para firmar. Onde está Deus no meio de tudo isso? Será que você faz essa pergunta? Será que quando você procura um namorado, será que quando você procura talvez aí um compromisso, ou você vai estabelecer um compromisso, você se faz essa pergunta: onde está Deus em meio a todas essas coisas? Será que eu tenho consultado o Senhor? Será que eu tenho consultado esta sabedoria? Jeremias capítulo de número 2, verso 13, ele diz o seguinte: porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. O meu povo me abandonou, eles não me consultam mais, por isso eles estão cavando para eles cisternas, essas cisternas são rachadas, não vai levá-los a lugar algum. É o que o profeta Jeremias nos diz. Onde está Deus quando você decide namorar alguém? Onde está Deus quando você escolhe o que você vai fazer? Onde está Deus quando você vai procurar um emprego? Onde está Deus quando você estabelece um compromisso? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Talvez você já ouviu ou você já falou alguma vez: eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para isso. Várias vezes algumas pessoas chegam para mim e falam: pastor, será que eu namorar o fulano, será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Eu acho interessante essa pergunta, porque quando me fazem esse tipo de pergunta, eu me faço uma pergunta para mim mesmo. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você: será que a vontade de Deus, ela está escondida ao ponto da gente precisar saber ou encontrar ela? A vontade de Deus está escondida? Não. A vontade de Deus, ela está revelada para todos nós. E muito bem revelada para todos nós. Deus estabeleceu para nós plenamente a sua vontade. Deus colocou diante de nós plenamente a sua vontade. Nós temos então, queridos, um critério. Nós temos como olhar e perceber dentro da palavra do nosso Deus critérios avaliativos para tudo na nossa vida. Você vai namorar alguém, você tem critérios avaliativos na palavra do Senhor para saber quem você deve namorar. Você vai fazer algo, você tem critérios avaliativos dentro da palavra do Senhor para você saber se você deve ou não fazer algo. Onde está a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus? Volte-se para a sua Bíblia. Medite na sua Bíblia. Procure saber nela qual é a vontade do Senhor. Quais são os critérios avaliativos para Deus. Porque se esses critérios correspondem àquilo que Deus nos revela, então sim, querido, você está fazendo e cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus não está escondida para nós. Ela foi revelada. E muito bem revelada para todos nós. E eu gostaria, queridos, de diante dessas breves meditações que nós teremos daqui em diante, analisar com vocês os perigos que nós podemos ter com as nossas alianças, com os nossos acordos, com aquilo que nós estabelecemos. E o texto hoje para nós é Josué, capítulo 9. Eu gostaria que você voltasse a sua atenção, mais uma vez, para o texto. Josué é um personagem muito importante dentro da história cristã, dentro da história do povo de Deus, dentro da história de Israel. O filho de Num, ele ganha muita importância quando ele é convocado por Deus para assumir o posto de Moisés, na condução do povo na conquista de Canaã. O seu primeiro ato na condução do povo foi a travessia do Rio Jordão, seguido pela queda de Jericó. Então, Josué já inicia o seu ministério em grande estilo, atravessando um rio e derrubando uma grande cidade, a cidade de Jericó. À frente do exército de Deus, Josué era imbatível. Historiadores dizem que Josué era um habilidoso general.
um habilidoso guerreiro, sabia conduzir um exército de forma exemplar, tinha estratégias de guerra exemplares e muito boas. E a gente percebe isso lendo o livro de Josué. Após a destruição, então, da cidade de Ai, a fama de Israel e a fama de Josué se espalham, provocando fúria e medo nas nações vizinhas. E o texto começa, então, narrando esse medo que é provocado, essa fúria que é provocada pelas conquistas do povo de Israel e pelas conquistas de Josué na liderança desse povo. Verso 1 e 2, o texto nos diz então que os reis que estavam do lado oeste do Jordão ficaram sabendo daquilo, sabendo o que Josué estava fazendo, o que Israel estava fazendo, o que Deus estava fazendo diante desse povo, e eles resolveram então se ajuntar, estabelecer um acordo, um pacto entre eles e guerrear contra Israel. Vamos nos juntar, vamos estabelecer um acordo, porque senão nós não conseguiremos derrotar esse povo. Nós não vamos conseguir derrotar Josué, Israel e o Deus deles. Nós precisamos nos unir. Porém, o texto nos diz, do verso 3 até o verso de número 6, que uma outra nação, os gibeonitas, o povo que habitava, que morava na região de Gibeão, eles estavam ali, eles ouviram as mesmas coisas. O que eles ouviram? A destruição de Jericó e a destruição de Ai, e resolveram tomar uma outra atitude. O texto diz que eles resolveram então usar da astúcia. O que isso quer dizer dentro do texto? A astúcia nesse texto traz o sentido de uma habilidade para o engano. É como se os gibeonitas eles tivessem uma certa habilidade para enganar as pessoas. Então eles resolvem usar desta habilidade para enganar o povo de Israel. Usar desta característica que eles tinham para ludibriar Josué e o seu povo, enganar o seu povo. E a cena descrita aqui, queridos, ela é digna de um grande filme, em que o engano, ele faz parte da trama principal. Não sei se você já viu, por exemplo, filmes como 11 Homens e um Segredo. Se você já viu filmes como esse, você já percebeu que sempre tem um personagem que ele entra no banco ou ele entra num cassino e ele se veste como um agente do banco, como um profissional do banco ou como um profissional daquele cassino no intuito de descobrir ali quais são as fraquezas, por onde o povo entra, quais são os esconderijos, as câmeras que estão ali no local. Sempre tem esse personagem que ele se disfarça e se finge amigo para poder, na verdade, abrir as portas do banco ou daquele local para que a sua gangue entre e roube ali o tesouro. Os gibeonitas aqui, eles fazem algo bem parecido com isso. Eles resolvem então se disfarçar de aliados, se disfarçar de pessoas que serviam a Deus para enganar o povo de Israel. Eles resolvem construir uma cena perfeita para enganar Josué e Israel. Todas as cidades do Jordão estavam sendo destruídas. Eles estavam com medo de serem também destruídos. A ideia então era, vamos nos passar por uma nação de uma terra mais distante. Porque assim que eles passassem do Rio Jordão, a ordem de Deus era, destrua todas as nações. Então a ideia deles era, vamos dizer que nós viemos de um local mais distante. Então eles vão ter pena de nós. O Deus deles não mandou destruir a gente, caso a gente consiga enganá-los dessa forma. Esta então foi a estratégia usada pelo povo de Gibeão, por esses gibeonitas. Então diz o texto que eles pegaram os sacos velhos, colocaram sobre os jumentos, odres de vinho que já estavam velhos, rasgados, remendados, calçaram sandálias velhas, remendadas, usaram roupas velhas e ainda pegaram um pão seco e bolorento para poder compor a cena do engano. Então a gente percebe como foi essa astúcia, essa habilidade, e a gente percebe que eles eram habilidosos mesmo para poder enganar o povo de Deus. E do verso 7 até o verso 13, a gente percebe o golpe sendo feito com esta nação.
Após uma pergunta feita pelo povo de Israel, os gibeonitas eles passam a explicar o que eles estão fazendo ali. Mas é interessante essa pergunta, veja o que ele disse no verso de número 7, perceba aí. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Essa pergunta é bem provável que ela veio de uma ordem do Senhor, que foi dada lá em Êxodo, capítulo 34, verso 12. Veja o que diz Êxodo 34, 12. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Deus já deu a ordem. Não façam aliança nessa terra para onde vocês estão indo. Isso vai ser uma armadilha no meio de vocês. Eles tinham uma ordem: não se misturem, não entrem em aliança com ninguém daquela terra. Na verdade, eles não podiam nem mesmo espoliar aquela terra. Lembra de Acã, que resolveu guardar ali alguns tesouros? Eles não podiam fazer isso. Eles não podiam se contaminar, se misturar com nada que havia naquela terra. A ordem de Deus para eles era essa, mas eles começam então a explicar e criam toda uma dramatização. Não, na verdade a gente veio de longe. Olha aqui a nossa roupa, olha o pão, olha os odres, veja a nossa cara de piedade. Essa é a cena descrita, esse é o golpe estabelecido. E o verso 14, até o verso de número 15, nós percebemos então que o povo, ele cai no golpe. Como diz aquela expressão popular, o golpe está aí, cai quem quer nele. E o povo caiu nesse golpe. O povo, ele deu ouvidos a esse golpe. Josué e o povo de Israel caíram na cilada. Verso 14 vai dizer que eles aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Queridos, você já leu a história de Josué? A história de Josué ela é muito interessante. Existe um momento nessa história muito importante. O momento em que Josué foi consagrado. Existe esse momento narrado nas Escrituras. Veja o que diz Números, capítulo de número 27, do verso 18 até o verso de número 21. Diz o seguinte, Números 27, 18 a 21. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens, ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Na consagração desse homem, o ápice dessa consagração foi Josué juntamente com Eleazar consultando ao Senhor. E aqui nós percebemos um momento de deslize na via de Josué. Havia um juramento. O que eles fizessem, as decisões, tudo deveria ser feito debaixo da consulta ao Senhor. Tudo deveria ser feito. Mas a história diz que ele concedeu paz, fez alianças com eles para lhes poupar a vida e convocou os chefes da congregação para confirmar esse juramento que foi estabelecido. E o texto continua, verso 16 até o verso 27. O resultado da desobediência foi de um povo enraivecido. O texto diz que eles passaram a questionar os chefes da congregação. E o resultado foi que, para os gibeonitas, foi servir com um trabalho árduo a Israel. Porque eles passaram a questionar: o que é isso que vocês estão fazendo? Não consultaram o Senhor? Tomaram decisões por vocês mesmos? O que vocês estão fazendo? E a história diz que muitos anos depois, o povo de Gibeão entra em guerra com Saul. Quando Davi assume o reinado, o povo de Israel passa por 3 anos de fome. Sabe qual foi o motivo dessa fome? Está lá em 2 Samuel, capítulo 21, verso 1. Nos dias do rei Davi, diz a palavra do Senhor, houve uma fome de 3 anos consecutivos.
Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Josué tinha prometido paz para esse povo. E aqui, por causa dessa atitude com Saul, quebrando esta paz estabelecida, Deus provocou 3 anos de fome nessa nação. Porque a paz que havia sido concedida foi quebrada. Uma aliança que não foi consultada, uma aliança não feita em Deus. E como Deus havia dito, será para vocês uma grande armadilha. E de fato foi uma grande armadilha. Esse foi de fato a estratégia para enganar o povo de Deus, que caiu. Caiu. Com muita vontade. Com muita vontade. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. E aqui já indo para a nossa aplicação e conclusão dessa nossa mensagem. O pecado, a oportunidade da queda, nunca se aparece diante de nós, mostrando realmente a sua verdadeira face. Nunca vai aparecer. Ele nunca vai bater na sua porta dizendo: olá, boa tarde, eu sou o pecado, e vim aqui fazer com que você caia. Não. Nunca irá. Sempre é através de uma armadilha, de um engano. O próprio diabo, ele é muito melhor e muito mais perigoso em astúcia do que em fúria. Tanto é que o seu nome traduzido é o enganador. A tradução do seu próprio nome. Ele é expert na arte da astúcia. Expert. Enfrentá-lo cara a cara é menos perigoso do que enfrentar as suas armadilhas. Enfrentá-lo quando ele trabalha nos bastidores. Por isso nós sempre percebemos que a sua grande estratégia não é disputar forças. Não é disputar forças. Mas é sim nos enganar, nos iludir. Aliás, a sua grande primeira obra foi justamente essa. Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. A palavra nos diz que ele vem disfarçado, como uma serpente. Ele não mostra quem ele é. O pecado não mostra suas garras. Ele sempre nos ilude, sempre nos engana. Ele sempre vem disfarçado. E sempre para que eu e você venhamos firmar alianças, pactos e nos distanciar do nosso Deus. Ele quer que você, cada dia, estabeleça um compromisso novo, um pacto novo, uma aliança nova, se comprometa com o que não tem compromisso com Deus. Esta é a grande estratégia. É isso que Ele quer de nós. Que eu e você venhamos nos comprometer a cada dia com aquilo que não tem nenhum compromisso com o nosso Deus. É isso que Ele quer. A mentira é o grande sinal, queridos, de que Deus não aprova uma aliança. Ela é o grande sinal. A estratégia de Gibeão foi essa: mentira, ilusão. E o preço a nação pagou por anos, porque caíram nessa mentira, caíram nessa ilusão. Se diante de qualquer aliança houver mentiras, fuja imediatamente. A mentira é um grande sinal de que Deus não aprova aquela aliança. Não entre em um relacionamento que se apresenta de forma mentirosa para você. Não entre. Não estabeleça um acordo que se aparece para você de forma mentirosa. Não aceite acordo nenhum, não coloque o seu nome em jogo, a sua reputação, a sua fé em jogo. Onde há enganação, não coloque. Fuja. Fuja. Por que tanto cuidado para nós? Eu gostaria de trazer aqui algumas conclusões práticas, aplicações práticas para nós. Por que tanto cuidado com os nossos compromissos e com as nossas alianças?
Quais são os grandes perigos de se entrar em uma aliança, em cair numa grande armadilha? A primeira coisa é firmar um compromisso fundamentado em uma mentira. Esse é o primeiro e grande perigo. Como disse, a grande estratégia dos gibeonitas foi levantar uma mentira, uma grande mentira. Nós não somos nação daqui, somos um outro povo. A mentira sempre nos conduz a fugir da vontade e dos preceitos do nosso Deus. Sempre. Com Israel foi isso. A mentira os levou a não consultar o Senhor. A mentira os levou a desobedecer à vontade de Deus. Como eu disse, Satanás no Éden agiu dessa forma. Foi a estratégia que ele usou e levou Eva a distorcer as palavras do próprio Deus. A mentira sempre nos afasta da vontade do nosso Deus. Sempre nos afasta. Então, estabelecer laços, alianças, que se aparecem diante de nós, fundamentados em mentira, vai nos distanciar da vontade e da palavra do nosso Deus. Vai nos distanciar. A palavra, ela sempre nos mostrou que é assim que funciona. Sempre nos mostrou. Ela vai levar você a distorcer, ela vai levar você a questionar, ela vai levar você a duvidar, ela vai levar você a relevar algumas coisas, ela vai levar você a talvez achar que tudo é mentira. É isso que ela faz. É isso que ela provoca. Então, o primeiro grande perigo é firmar um compromisso fundamentado em uma mentira. Segundo, é firmar um compromisso em julgo desigual. A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 7, verso 1 a 5, nos diz o seguinte: quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor, o seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que os ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas dele para os filhos de vocês, pois eles levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem a outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Aserá e queimar as suas imagens de escultura. O jugo desigual, na palavra do nosso Deus, ele é estritamente condenado e não recomendado na Bíblia. É o que a palavra de Deus nos mostra. E todo o questionamento de jugo desigual se amplia além do casamento. A gente precisa entender isso. Que muitas vezes a gente fala isso é só de casamento, mas não. É muito mais profundo do que tudo isso. O jugo desigual é aquilo que nos leva à idolatria, a adorar outras coisas que não é o nosso Deus. É isso que a palavra nos ensina. Então se aplica em muitas outras esferas da nossa vida. Às vezes a gente olha do lado só para a questão do casamento. É um crente que se casou com um não crente. Mas não. Tem a ver com as alianças que você faz. Tem a ver com os pactos que você faz. Tem a ver com os acordos que você faz. Que vão conduzir você a fugir da adoração a Deus. E a fazer você a se prostrar. Talvez diante de você mesmo. Talvez diante do dinheiro. Talvez diante do seu trabalho. Talvez diante de outras coisas. É isso que a palavra de Deus condena. Veja o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 16. Não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre um crente e um descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O jugo desigual é aquilo que nos conduz a entender e a adorar aquilo que não é o Senhor, que não é o nosso Deus. Tanto no texto de Moisés, quanto no texto do apóstolo Paulo, o jugo desigual nos empurra para uma triste verdade: idolatria, afastamento de Deus. É para isso que Ele nos empurra. É para isso que Ele condena que Ele conduz a sua vida. É para isso. Paulo falando sobre a entrada dos falsos mestres na igreja de Corinto. Moisés falando sobre a entrada dos falsos deuses na vida de Israel. E, inclusive, os dois incluem também o casamento no meio disso. Perceba, o jugo desigual ele é muito mais amplo. Muito mais amplo. Não dá para viver. A igreja não se movimenta. A sua vida não anda no jugo desigual. Quando compromissos entre luz e trevas são estabelecidos, são firmados. A vida não anda, queridos. A vida não anda. Terceiro perigo é firmar um compromisso que nos pressiona psicologicamente. Verso 6 nos diz isso, do nosso texto. Josué se viu pressionado aqui, totalmente pressionado. Eles chegaram apresentando as coisas em caráter de urgência. Não deu tempo para eles pensarem. Não deu tempo nem para eles tentarem consultar o Senhor. Não, não faça isso. Não faça isso. Alianças perigosas nos levam a viver pressionados, angustiados, como se estivéssemos constantemente em uma turbulência, tendo sempre que agir impulsivamente, deixando sempre de consultar o que Deus quer, o que Deus faria, o que a vontade dele me ensina. Alianças perigosas vão conduzir e vão empurrar a minha vida e a sua vida a agir sempre por impulso. Vamos rápido, rápido, rápido. Não consulte a Deus não, que faça, simplesmente faça. Simplesmente aceite. É urgente aqui a nossa vinda até vocês. Ações impulsivas podem nos desviar da vontade do nosso Deus. E por fim, o último grande perigo é firmar um compromisso que nos conduz a uma religiosidade falsa. Conduz você a uma vida de infidelidade com Deus. Conduz você a uma vida simplesmente aparente, mas nunca profunda, nunca verdadeira, nunca plena no nosso Deus. Nós estamos encerrando um ano, já estamos caminhando para esse encerramento de ano. Talvez você tenha vários planos no próximo ano. Se casar, ir para uma faculdade, talvez um novo emprego, talvez alguma coisa diferente na sua vida empresarial. Talvez você tenha vários planos. Talvez você já pensou em alguns compromissos, algumas alianças a serem feitas. O que a palavra de Deus nos ensina agora é que nós precisamos tomar cuidado com grandes armadilhas que podem aparecer diante de nós e que nos conduzirão a uma vida totalmente fracassada diante do nosso Deus. Assim foi com Israel aqui. Que Deus nos ajude, queridos. Que você consulte o Senhor. Que a vontade de Deus revelada a nós seja aberta todos os dias diante de você. Em nome de Jesus. Que Deus te instrua, te dê sabedoria. Conduza a sua vida. Conduza as suas alianças, os seus compromissos, os relacionamentos que você irá firmar. Que ela conduza você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. O Ministério de Louvor, vem aqui à frente.